Estreia de Coutinho como titular no Vasco, o Payet novamente presente para atuar em uma partida pelo Cruz Maltino e mudanças no elenco do Vasco que já iniciaram. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco tem alguns motivos também para ficar muito animado. Isso porque o Cruz Maltino buscará, claro, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após o tropeço contra a equipe do Atlético Mineiro fora de casa e agora novamente jogando como visitante, o Vasco enfrenta o Grêmio na grande intenção de voltar a vencer. Dessa vez, uma equipe que se encontra atualmente na parte de baixo da tabela de classificação. O grande destaque dessa partida é a presença de alguns jogadores muito importantes, como por exemplo Filipe Coutinho e também Payet, que podem ter a oportunidade de jogarem juntos durante essa partida contra a equipe do Grêmio. O grande destaque é a provável estreia de Coutinho como titular na equipe do Vasco. É claro que isso agita muito a torcida e que promete levar o nível do Vasco nessa primeira oportunidade de aparição do jogador como titular. Claro, ainda buscando o ritmo de jogo mais adequado, o jogador deverá ter mais minutos do que teve na partida contra o Atlético Mineiro. Assim, o Vasco, que, é claro, conseguiu uma última sequência bem positiva, buscará voltar a vencer após o último tropeço contra a equipe do Atlético Mineiro. No gol, o Vasco deve ter a escalação ainda com Léo Jardim e uma linha defensiva com Paulo Henrique, Maicon, Léo e principalmente Lucas Piton na lateral esquerda, que adiciona a velocidade e o apoio ao ataque que o jogador consegue realizar como poucos atletas no futebol brasileiro. O meio de campo deve ser composto mais uma vez por Hugo Moura e Matheus Carvalho, além também da presença de Filipe Coutinho um pouco mais adiantado. No ataque, as presenças devem estar presentes como Emerson Rodrigues e David nas pontas e Verratti sendo a referência de ataque do Vasco, se posicionando como homem-gol, sempre à espreita de uma oportunidade na busca por balançar as redes nesse duelo contra a equipe do Grêmio. O time, claro, certamente está ciente de toda a importância desse compromisso. Uma vitória não apenas melhoraria toda a posição na tabela, mas também colocaria ainda mais uma dose extra de confiança nesse plantel do Vasco, que tem sim uma crescente no campeonato atual. Você, torcedor vascaíno, que pensa, o que espera desse compromisso contra a equipe do Grêmio? Comenta aqui abaixo a sua opinião e sua expectativa. Após quase um mês de fora, Dimitri Payet enfim retorna ao Vasco para uma lista de relacionados para o compromisso contra a equipe do Grêmio. Essa será a nova oportunidade que o jogador terá de engrenar novamente de uma maneira positiva na equipe do Vasco após alguns problemas físicos que ele tem apresentado nessa temporada de 2024. É claro, o jogador é muito importante, um dos líderes de assistência do Vasco na temporada de 2024, está após treinos que ocorreram de uma maneira normal, ser relacionado para um importante jogo contra a equipe do Grêmio que acontece no domingo. Essa volta também repercute bastante entre o torcedor vascaíno, que espera de maneira ansiosa por esse retorno de Payet. O jogador, que é conhecido justamente por sua visão de jogo e agora aliado à presença de Filipe Coutinho, poderá fazer com que o Vasco possa crescer de uma maneira muito forte nesse aspecto criativo dentro de seu meio de campo. Durante o período que esteve fora, Payet trabalhou duro na sua recuperação para que assim pudesse permitir a ele um fortalecimento muscular e uma recuperação que fizesse com que o jogador pudesse ter a oportunidade de ter assim uma progressão física. Ele enfrentou uma lesão com determinação e principalmente buscou ter a vontade de voltar a jogar o mais rápido possível para contribuir com o Vasco, tendo em vista que hoje é um dos jogadores mais importantes desse setor criativo. O jogador que carrega a camisa 10 faz com que o seu retorno possa chegar em um momento muito importante, onde o Vasco vem sim em uma crescente. O time melhorou nas últimas rodadas, principalmente em resultados obtidos, cresceu na tabela de classificação, e esse retorno dele
aliado à presença de Felipe Coutinho, com certeza farão com que o Vasco possa aumentar de uma maneira muito forte a sua progressão e principalmente a sua participação nesse Campeonato Brasileiro de 2024, que o torcedor espera que seja bem mais tranquilo do que foi o último. O Vasco, na intenção principalmente de mudar um pouco seu elenco para o segundo semestre da temporada, realizou mais uma movimentação no mercado da bola. Desta vez o zagueiro Zé Vitor estará de malas prontas para uma nova aventura em terras portuguesas. Isso porque o jogador, que foi criado e revelado nas categorias de base do Vasco, estará a defender o União Leiria, time que busca se firmar na primeira divisão do futebol português. Assim, o Vasco já começou a também realizar algumas mudanças em seu plantel, tendo em vista principalmente que busca otimizar ao máximo a presença dos jogadores que ficarão no plantel até a final da temporada de 2024. Claro, Zé Vitor, o jogador que não estava presente no elenco, pois estava emprestado à equipe do Volta Redonda do Rio de Janeiro. No entanto, é um jogador que, claro, deixa o Vasco nesse momento e passará a pertencer a uma outra equipe. Tendo em vista isso, ainda de acordo com o Vene Casagrande, o Vasco não receberá nenhuma compensação financeira pela saída do jovem zagueiro Zé Vitor da equipe da Colina, mas o Vasco vai conseguir manter 50% dos direitos econômicos do atleta. Isso significa que, claro, se ele no futuro chegue a ser vendido, o Vasco terá direito a metade do valor da negociação. Para o jogo contra a equipe do Grêmio, o Vasco deixou de fora da lista dos relacionados 4 jogadores, sendo eles Pablo Galdames, Rossi, Bruno Prachedes e Vitor Luiz, que não participarão desse confronto. Claro que isso também levanta a questão sobre o futuro de alguns desses jogadores. O torcedor realmente espera que algumas mudanças possam acontecer diante do elenco do Vasco na temporada de 2024 para esse segundo semestre. É bem possível que alguns jogadores possam sim ser transferidos para outras equipes pelo baixo nível, principalmente de aparições no time do Vasco e também de baixo rendimento em alguns quesitos dos atletas. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.